A Viúva da Cabana do Vale. Essa é uma história de segundas chances e segundos amores. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Histórias assim precisam ser compartilhadas, e seu apoio faz toda a diferença. O vestido negro de luto pesava sobre os ombros de Catarina como uma sentença. Aos 28 anos, ela já conhecia a solidão de forma íntima demais. A carruagem chacoalhava pela estrada esburacada que cortava o Vale Mineiro, levando-a cada vez mais para longe da vida que conhecera. — Está tudo bem, senhora? Perguntou o cocheiro, um homem idoso de rosto marcado pelo sol, olhando-a pelo pequeno visor. — Sim, seu Bonifácio. Continue, por favor. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem desde que Lourenço morrera há 8 meses, levado por uma febre repentina que devastara a região. E depois veio o resto. As dívidas que ele escondera, os credores impiedosos, a perda da casa, dos móveis, de tudo o que representava segurança. A família de Lourenço, que nunca a aceitara completamente, filha de comerciante sem linhagem nobre, desaparecera assim que o dinheiro acabou. Seus próprios pais haviam morrido anos antes, e os irmãos estavam dispersos pelo país, cada um lutando pela própria sobrevivência. Restava-lhe apenas uma propriedade que Lourenço mencionara vagamente em seus delírios febris. Uma pequena cabana no Vale das Águas Claras, herança de uma tia distante que ele nunca visitara. O advogado confirmou que era dela por direito, mas avisou. É um lugar isolado, minha senhora. Longe de tudo e de todos. Talvez não seja adequado para uma dama sozinha. Mas Catarina não tinha escolha. E parte dela, a parte cansada de olhares piedosos e sussurros maldosos, ansiava pelo isolamento. A estrada começou a subir pela serra. A vegetação ficou mais densa, árvores centenárias formando um dossel verde sobre o caminho. O ar esfriava gradualmente, trazendo o cheiro de terra úmida e flores silvestres. — Estamos chegando, senhora, anunciou seu Bonifácio. O vale fica logo depois daquela curva. Catarina olhou pela janela e o vale se estendia diante dela como uma pintura. Colinas ondulantes cobertas de mata atlântica, um rio serpenteando pelo meio como uma fita prateada, e lá, em uma clareira cercada por árvores, uma pequena construção de madeira e pedra. A cabana era menor do que imaginara. Um único andar, telhado de telhas vermelhas desgastadas pelo tempo, varanda estreita com pilares de madeira escura. Mesmo estando naquelas situações, havia algo acolhedor nela, algo que fez Catarina sentir uma pontada de esperança pela primeira vez em meses. Seu Bonifácio parou a carruagem em frente à porta. — Vou buscar suas malas, senhora. Catarina desceu, sentindo as pernas trêmulas após tantas horas de viagem. A porta da cabana estava destrancada. O interior cheirava a mofo e abandono. Um cômodo principal servia como sala e cozinha, com lareira, mesa rústica, 2 cadeiras e prateleiras vazias. Uma porta levava a um quarto pequeno com uma cama de ferro e um guarda-roupa. Outra porta dava para uma despensa vazia. Não havia luxo, mas havia teto, paredes e uma sensação estranha de possibilidade. — A senhora tem certeza de que quer ficar aqui sozinha? Perguntou seu Bonifácio, depositando as malas no chão de tábuas corridas. — A vila mais próxima fica a 3 léguas. Não há vizinhos por perto. — Tenho certeza, respondeu Catarina com mais convicção do que sentia. — Obrigada por me trazer até aqui. O cocheiro hesitou, depois tirou do bolso uma pequena bolsa de couro. — A senhora vai precisar de algumas provisões. Tem uma quitanda na vila onde pode comprar o básico. Este dinheiro deve ajudar até a senhora a se organizar. Catarina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. — Seu Bonifácio, eu não posso aceitar. — Pode sim, senhora. Conheci seu finado marido quando ele era menino. Boa pessoa, apesar dos problemas. A senhora não merece passar por tudo isso sozinha. Ele saiu antes que ela pudesse protestar. O som da carruagem se afastando deixou um silêncio absoluto no vale. Catarina ficou parada no meio da sala, ouvindo apenas o canto de pássaros e o murmúrio distante do rio. Pela primeira vez em meses, não havia vozes de credores, sussurros de vizinhos, olhares de piedade ou desprezo. Havia apenas silêncio. E naquele silêncio, ela podia finalmente respirar. Os primeiros dias foram difíceis.
Catarina havia crescido em uma casa confortável e com empregados cuidando de suas necessidades diárias. Depois do casamento, embora a situação financeira de Lourenço fosse instável, sempre houve uma cozinheira, uma arrumadeira, alguém para cuidar das tarefas domésticas. Agora estava sozinha e precisava de força para cortar lenha, acender a lareira e buscar água no poço nos fundos. A comida precisava ser preparada do zero, sem o auxílio de ninguém. Suas mãos, antes macias e cuidadas, começaram a ficar ásperas e calejadas. Suas costas doíam no fim do dia. Seus vestidos de luto, inadequados para o trabalho físico, rasgaram-se e sujaram-se. Mas havia algo curiosamente libertador em tudo isso. Cada tarefa completada era uma pequena vitória, uma prova de que ela podia sobreviver. Na primeira semana, Catarina explorou os arredores da cabana e descobriu uma pequena horta abandonada nos fundos, invadida por ervas daninhas. Com as mãos nuas, começou a limpar o terreno e preparar a terra para plantar. Também encontrou um galinheiro vazio e o consertou usando pregos enferrujados e tábuas que achou empilhadas atrás da casa. No 8º dia, caminhou até a vila que seu Bonifácio mencionara. Ficava em Santo Antônio do Vale, a 2 horas de distância. Era longe, mas ela não se importou em caminhar até lá. A vila era pequena, uma igreja simples, uma dúzia de casas, uma quitanda que também servia de armazém. As pessoas a olharam com curiosidade. Na quitanda, o senhor João Pedro, o comerciante, a atendeu com desconfiança. "A senhora é nova por aqui?" "Sim, estou morando na cabana do Vale das Águas Claras", explicou, vendo ele fazer uma careta de desaprovação. "Aquela propriedade velha está abandonada há anos. A senhora está sozinha lá?" "Estou", falou devagar, estranhando o interesse do homem. "Não é lugar para mulher sozinha. Tem onças naquela mata, sem falar dos homens que passam pela estrada", avisou. "Vou me cuidar", respondeu Catarina com firmeza. "Preciso de algumas provisões." Catarina comprou farinha, feijão, sal, açúcar, café, sabão e velas, com o dinheiro que seu Bonifácio lhe dera. João Pedro, vendo sua determinação, suavizou-se. "Qualquer coisa que a senhora precisar, é só aparecer aqui." Castle hesitou. "Há um médico na vila, Dr. Rafael Mendes. Mora naquela casa branca no fim da rua. Se precisar de ajuda, ele é boa pessoa." "Obrigada pelo aviso." Catarina voltou para a cabana carregando suas compras em um cesto emprestado, prometendo devolvê-lo na próxima visita. A caminhada de volta foi mais árdua com o peso, mas ela não desistiu. Na volta, sentindo o peso das compras nos braços doloridos, os pés cansados e as mãos calejadas, Catarina se permitiu parar para observar a beleza do pôr do sol. Pela primeira vez desde a morte de Lourenço, ela percebeu algo surpreendente. Estava se sentindo viva novamente. O sol já começava a se pôr, tingindo o vale de dourado e rosa. Ela sorriu com a beleza ao redor. 3 semanas se passaram desde que Catarina chegara. A rotina diária ocupava suas mãos, mas não completamente sua mente. Nas noites solitárias, com apenas as velas iluminando o interior da cabana, o luto voltava com força total. Sentada na cadeira de balanço que encontrara no depósito e consertara, Catarina segurava a única fotografia que guardara de Lourenço. Ele fora bonito, cabelos escuros ondulados, olhos claros, sorriso fácil. Nos primeiros anos de casamento haviam sido felizes. Ou pelo menos ela pensara que sim. Só depois da morte dele descobrira as dívidas de jogo, os investimentos fracassados, os empréstimos secretos. Ela questionava se Lourenço realmente a amara, ou se fora apenas uma aquisição conveniente devido ao seu dote, já que ele escondera dívidas de jogo e investimentos fracassados. "Para de pensar nisso", murmurou para si mesma, limpando as lágrimas que teimavam em cair. Ele se foi. Nada vai mudar o passado. Mas o futuro também parecia incerto. O dinheiro de seu Bonifácio não duraria para sempre. Precisava encontrar uma forma de sustento. Foi pensando nisso que decidiu expandir a horta para encontrar uma forma de sustento. Se conseguisse produzir verduras e legumes suficientes, poderia vendê-los na vila. Não seria muito, mas seria um começo. No dia seguinte acordou determinada. Pegou a enxada velha que encontrara no depósito e começou a trabalhar na terra, abrindo novos canteiros. O sol castigava, e ela parou várias vezes para limpar o suor da testa.
Foi durante uma dessas pausas no trabalho que ouviu o som de cascos se aproximando e viu um cavaleiro descendo de uma trilha lateral. Catarina se endireitou, usando a mão como viseira para proteger os olhos do sol. Um cavalo vinha por uma trilha lateral que ela nem sabia que existia. O cavaleiro era um homem de uns 30 e poucos anos, com ombros largos e mãos que seguravam as rédeas com delicadeza. Parou o cavalo e desceu com movimento fluido, vestido de forma simples, mas digna. Cabelos castanhos ligeiramente longos, fisionomia gentil. "Bom dia", disse ele com voz grave e agradável. "A senhora deve ser a nova moradora da cabana." Catarina, consciente de sua aparência de vestido sujo de terra, cabelos escapando do coque, rosto suado, endireitou os ombros com dignidade. "Bom dia, sim, sou eu, Catarina Almeida." "Rafael Mendes", ele se apresentou. "Sou médico na vila. João Pedro mencionou que uma senhora estava morando aqui sozinha. Vim verificar se estava tudo bem." Havia algo reconfortante em seu rosto. Seus olhos castanho escuros pareciam ver além da superfície. "Como pode ver, estou bem", respondeu Catarina, tentando soar confiante. "Pode ver que está trabalhando duro", ele observou, olhando para os canteiros que ela estava preparando. "Expandindo a horta? Pretendo vender verduras na vila, preciso de alguma fonte de renda." Rafael assentiu pensativamente. "É uma boa ideia. A vila não tem muitos produtores locais. A maioria das verduras vem de longe e chega meio murcha." Houve um silêncio breve. Catarina não sabia o que dizer. Não estava acostumada a receber visitas, e menos ainda de homens desconhecidos. "Desculpe minha franqueza, dona Catarina", disse Rafael após um momento. "Mas a senhora tem experiência com cultivo? Essa terra pode ser enganosa." "Não tenho", admitiu ela, "mas estou aprendendo." Respirou fundo e, embora a pergunta tenha sido prática, tocou um nervo sensível. Ela queria se explicar de alguma forma. "Ainda não tenho todas as respostas, doutor. Estou improvisando dia após dia." Ele a estudou por um longo momento, e Catarina se forçou a manter o olhar. Não mostraria fraqueza, não para este estranho bem-intencionado. "Entendo", disse ele finalmente. "Bem, se precisar de ajuda com qualquer coisa, médica ou não, minha porta está sempre aberta. A Casa Branca no fim da rua." "Obrigada." Rafael deu-lhe sugestões práticas, como ela poderia ter um galinheiro e trocar ovos frescos com Dona Brígida, a queijeira da vila. Rafael preparou-se para montar novamente e partir. "Sei que é difícil recomeçar, mas este vale tem uma forma de curar as pessoas. Dê tempo ao tempo. Até breve, Dona Catarina." Catarina ficou intrigada com o Dr. Rafael Mendes. Não era apenas a gentileza, mas a forma como ele olhara para ela, sem pena, sem julgamento, apenas compreensão, como se ele também conhecesse a dor de recomeçar. Ela o observou se afastar e desaparecer entre as árvores. Nos dias seguintes, Catarina não conseguiu tirar a conversa da cabeça. Não o homem exatamente, lembrou a si mesma firmemente, mas suas sugestões práticas. A ideia das galinhas era boa. Ovos poderiam ser trocados ou vendidos, e as galinhas produziriam adubo para a horta. Era um investimento que se pagaria. Na próxima visita à vila, procurou o senhor João Pedro. "Onde posso comprar galinhas?" O comerciante coçou a barba. "Tem o sítio do Sebastião, uns 2 quilômetros daqui. Ele cria galinhas caipiras, mas a senhora vai precisar de ajuda para trazer os bichos." "Posso carregá-las", disse com convicção. "Não é sobre carregar. É sobre não deixar elas fugirem no caminho." Ele sorriu pela primeira vez. "Diga ao Sebastião que eu mandei. Ele dará um preço justo." Catarina agradeceu e seguiu as direções até um sítio modesto, onde um homem de meia idade a recebeu com cortesia cautelosa. "A senhora quer quantas?" "Quantas posso comprar com isto?" Mostrou as poucas moedas que restavam. Sebastião contou cuidadosamente. "Posso dar 5 galinhas e um galo. Mas tem certeza? Cuidar de galinha dá trabalho." "Tenho certeza." Concordou com determinação. Ele a ajudou a colocar as aves em um cesto grande, amarrando-o com cordas. "A senhora está morando sozinha naquela cabana velha, não está?" "Estou." É corajosa. Não havia sarcasmo em sua voz, apenas constatação. "Minha mulher, Benedita, manda dizer que se precisar de ajuda com qualquer coisa, é só mandar recado." Catarina sentiu uma onda de gratidão. "Obrigada. Diga a ela que agradeço muito." A caminhada de volta foi aventurosa. As galinhas cacarejavam alto, reclamando do confinamento.
O galo tentava bicar através do cesto, mas Catarina persistiu, parando várias vezes para descansar os braços doloridos. Quando finalmente chegou à cabana, o sol já estava se pondo. Soltou as aves no galinheiro consertado e observou com satisfação enquanto elas exploravam seu novo lar. "Bem-vindas", disse em voz alta. "Vocês e eu vamos prosperar juntas." Naquela noite, preparou-se para dormir com uma sensação de conquista. Tinha horta crescendo, galinhas produzindo e um plano começando a tomar forma. Pela primeira vez desde a morte de Lourenço, conseguiu dormir sem chorar. O outono avançava sobre o vale, pintando as árvores de dourado e vermelho. Catarina estabelecera uma rotina. Acordar ao amanhecer, cuidar das galinhas, trabalhar na horta, preparar comida simples e, à noite, à luz de velas, ler os poucos livros que trouxera. A solidão ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Não a dor aguda do luto fresco, mas uma melancolia suave, quase nostálgica. Suas mãos estavam completamente calejadas, seus vestidos de luto remendados várias vezes. Seu rosto, que antes era pálido de ficar sempre dentro de casa, agora tinha a cor do sol. E seu corpo, antes frágil, começava a ganhar músculos do trabalho constante. Ela estava mudando, e não tinha certeza se isso era bom ou ruim. 3 semanas após a visita do Dr. Mendes, o destino os colocou novamente no mesmo caminho. Catarina a caminho da vila, carregando uma cesta com ovos para trocar com Dona Brígida, quando ouviu um gemido vindo do mato. Parou imediatamente, o coração disparado. Seria um animal ferido? Um bandido fingindo precisar de ajuda? O gemido veio novamente, claramente humano e cheio de dor. "Tem alguém aí?" chamou, mantendo distância segura. "Aqui, por favor." Aproximando-se, encontrou um menino de uns 10 anos, caído com a perna em um ângulo estranho, e seu rosto estava pálido de dor. "O que aconteceu?" "Caí tentando pegar um passarinho no ninho." O menino soluçou. "Minha perna, não consigo mover." Catarina não era médica, mas era óbvio que o menino precisava de ajuda urgente. "Como é seu nome?" "Pedro. Pedro da Silva." "Pedro, vou buscar ajuda." "Você conhece o Dr. Mendes?" Ele concordou. "Vou buscá-lo. Aguenta firme, está bem?" Catarina correu para a casa do médico, os ovos esquecidos ao lado do menino. A casa do médico ficava a uns 15 minutos de caminhada rápida. Bateu na porta com urgência. Uma mulher idosa atendeu, provavelmente a governanta. "Preciso do doutor. Urgente. Um menino está ferido." Dr. Rafael apareceu imediatamente, já colocando o paletó. "Onde?" "Na estrada para minha cabana. Ele caiu. A perna está quebrada." Rafael pegou sua maleta médica. "Vamos, você pode me mostrar o caminho?" Correram juntos pela estrada. Catarina, apesar do cansaço, manteve o ritmo. Quando chegaram onde estava Pedro, o menino estava semiconsciente. Rafael se ajoelhou imediatamente ao lado dele, examinando com mãos firmes mas gentis. "Fratura na tíbia. Precisamos imobilizar antes de movê-lo", disse ele. Trabalhou rapidamente, usando galhos e tiras de pano de sua maleta para criar uma tala improvisada. "Dona Catarina, vou precisar de sua ajuda para carregá-lo." Juntos imobilizaram a perna do menino, Rafael sustentando o tronco do menino e Catarina segurando as pernas imobilizadas. O carregaram cuidadosamente até a casa do médico na vila. Foi uma jornada lenta e difícil. O menino gemia de dor a cada passo. Catarina sentia os braços queimarem, mas não reclamou. Rafael pediu a Catarina para ficar e ajudá-lo com o engessamento. Rafael realinhou o osso, enquanto o menino, sedado com láudano, gemia baixinho. Catarina ficou impressionada com a calma e a precisão do trabalho dele. Era a primeira vez que ela assistia a um procedimento médico. Suas mãos nunca tremiam, seus movimentos eram seguros e sua voz permanecia calma o tempo todo, tranquilizando o paciente mesmo inconsciente. Ao final, Rafael limpou as mãos e sorriu, agradecendo sinceramente. "Obrigado pela ajuda. Você foi uma assistente excelente." Encontrou o menino, veio me buscar, ajudou a carregá-lo e manteve a calma. Muitos teriam entrado em pânico. Catarina sentiu o rosto corar com o elogio. Os pais de Pedro entraram. Lágrimas de alívio quando o doutor explicou que ele ficaria bem. Abraçaram Catarina, agradecidos por ela ter salvado seu filho. Quando a família finalmente saiu, levando Pedro em uma maca improvisada,
Catarina percebeu que já era tarde. O sol começava a se pôr. É longe até sua cabana, observou Rafael. Já vai escurecer. Por que não janta aqui? Tenho certeza que Dona Matilde preparou comida suficiente. Catarina hesitou. Jantar na casa de um homem solteiro. O que as pessoas diriam? Como se lendo seus pensamentos, Rafael acrescentou: Dona Matilde, minha governanta, estará presente, e depois posso acompanhá-la de volta para garantir sua segurança. Era uma proposta razoável, e Catarina estava exausta e faminta. Aceito, obrigada. O jantar foi simples, mas delicioso. Dona Matilde, uma senhora alegre de 60 anos, conversava animadamente enquanto servia. Que coisa boa ter companhia para o jantar. O doutor sempre come sozinho, coitado, trabalha muito, sabe? Às vezes passa dias sem dormir direito, atendendo chamados de toda a região. Rafael sorriu com indulgência. Dona Matilde exagera. Não exagero nada. Semana passada o senhor passou a noite inteira cuidando da filha do fazendeiro Albuquerque. Voltou quase morto de cansaço. Catarina observou Rafael com um novo interesse. Ele parecia constrangido com os elogios da governanta. É meu trabalho, disse ele simplesmente. Como está se adaptando ao vale, Dona Catarina? Melhor do que esperava. A horta está crescendo, as galinhas estão botando ovos e estou aprendendo a viver de forma mais simples. Simples, ele repetiu pensativo. Às vezes o simples é o mais difícil de alcançar. Havia algo em seu tom que sugeria experiência pessoal. O senhor é daqui do vale? Perguntou Catarina. Não, vim há 3 anos de São Paulo. São Paulo? É longe? É. Ele tomou um gole de vinho. Eu tinha um consultório lá, clientela estabelecida, vida confortável, mas... Hesitou. Mas... Encorajou Dona Matilde, que claramente conhecia a história, mas queria que ele contasse. Rafael suspirou. Perdi minha esposa. Febre amarela. Eu era médico, deveria ter conseguido salvá-la, mas... Sua voz falhou. Catarina sentiu o coração apertar. Sinto muito. Foi há 4 anos. Depois que ela morreu, não conseguia mais ficar em São Paulo. Tudo me lembrava dela. Então vim para cá, para um lugar onde ninguém conhecia minha história. Para começar de novo, murmurou Catarina. Exatamente. Seus olhos encontraram os dela, e havia compreensão mútua ali. E você? E você? Perguntou ele. Meu marido há 8 meses. Febre também, e depois perdi tudo. Catarina contou sobre a morte de Lourenço e as perdas, questionando a validade de seu casamento devido às mentiras e dívidas. E agora está reconstruindo, tentando. Eles ficaram em silêncio por um momento. 2 náufragos que haviam encontrado terra firme no mesmo vale isolado. Dona Matilde, com a sensibilidade de quem conhecia a dor, levantou-se discretamente. Vou preparar um chá. Vocês fiquem conversando. Quando ficaram sozinhos, Rafael se inclinou para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela concordou. Você sente culpa? A pergunta a pegou desprevenida. Culpa? Por estar viva, por seguir em frente, por ter momentos em que não pensa nele. Catarina sentiu lágrimas queimarem. Como você sabe? Porque eu sinto o mesmo. Durante meses após a morte de Ana, eu me punia por qualquer momento de felicidade. Como eu podia rir quando ela estava morta? Como eu podia apreciar uma refeição, um pôr do sol, uma boa notícia? E como você parou de se punir? Sussurrou. Não parei completamente. Ele sorriu tristemente. Mas aprendi que honrar os mortos não significa morrer junto com eles. Significa viver da melhor forma possível, porque eles não podem mais. As palavras tocaram algo profundo em Catarina. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras o conflito que ela sentia. Seu marido, continuou Rafael suavemente. Ele gostaria de vê-la sofrendo para sempre? Ou gostaria de vê-la encontrando paz? Eu não sei. Não sei se ele realmente me amava. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Descobri depois da morte dele que havia escondido muitas coisas. Dívidas, mentiras. Não sei se nosso casamento foi real, não casamos por amor. Rafael assentiu lentamente. Ana e eu nos casamos por amor, mas ainda assim, nosso relacionamento não era perfeito. Ela queria filhos e eu continuava adiando. Disse que queria estabelecer melhor o consultório primeiro. A verdade é que tinha medo. E agora ela se foi,
e nunca terei a chance de lhe dar aquela família que desejava. O senhor não pode se culpar por isso, ela se apressou em dizer. E a senhora não pode se culpar pelas mentiras de seu marido. Ele segurou sua mão através da mesa, um gesto de conforto puro. Somos sobreviventes, Dona Catarina, e precisamos aprender a viver com isso. Dona Matilde voltou com o chá, quebrando o momento. Rafael soltou sua mão rapidamente, mas o calor permaneceu. Rafael insistiu em acompanhá-la até a cabana, montado em seu cavalo, enquanto ela caminhava ao lado. A lua cheia iluminava o caminho, tornando desnecessárias as lanternas. Obrigada por tudo hoje, disse Catarina enquanto caminhavam. Pelo jantar, pela conversa, eu quem agradeço. Faz tempo que não converso tão abertamente com alguém. Quando chegaram à cabana, ele desmontou para acompanhá-la até a porta. Está segura aqui sozinha? Estou. As galinhas me avisam se alguém se aproxima, brincou ela. Ele riu, um som genuíno e agradável. Sistema de segurança eficiente. Ficaram parados na varanda, a lua iluminando seus rostos. Catarina sentiu um nervosismo súbito, como se fosse uma jovem em seu primeiro encontro, não uma viúva de luto. É tarde, preciso ir. Boa noite, Dona Catarina. Ele se afastou. Boa noite, sussurrou em resposta, ainda confusa com seus sentimentos. No dia seguinte, uma forte tempestade atingiu o vale, e no final da tarde, Rafael apareceu à cabana para checar o telhado de Catarina. Ele notou que a tempestade havia rachado pelo menos 10 telhas, e a estrutura de madeira embaixo estava parcialmente danificada. Vai precisar de reparos extensos e rapidamente antes que chova de novo, disse ele. Não tenho dinheiro para contratar alguém, admitiu Catarina, sentindo o peso da realidade cair sobre ela novamente. Eu posso ajudar com o trabalho, respondeu Rafael, e conheço um fornecedor de telhas que me deve um favor. Posso conseguir o material a preço baixo. Catarina aceitou, mas impôs uma condição. Você me ensina a fazer os reparos, quero aprender. Rafael sorriu e o acordo estava selado. Nos dias seguintes, Rafael visitava a cabana todas as tardes após terminar suas consultas médicas. Trabalhavam juntos no telhado, ele ensinando-a a remover as telhas quebradas e consertar as vigas danificadas e instalar as telhas novas. Catarina descobriu que gostava do trabalho físico e da sensação de criar algo com as próprias mãos. Mais ainda, gostava de trabalhar ao lado de Rafael, seus ombros e mãos ocasionalmente se tocando, suas mãos se encontrando ao passarem ferramentas. Você é uma aprendiz natural, disse ele certa tarde, admirando uma fileira de telhas que ela instalara sozinha. Linha perfeitamente reta. Tive um bom professor, disse alegre com o elogio e resultado. Os dois se olharam e a diversão ganhou um tom de interesse. Eles se observavam com interesse e carinho. Ambos se aproximaram ao mesmo tempo e tiveram o primeiro beijo. Quando se afastaram, seus olhos se encontraram, e Rafael se inclinou para beijá-la novamente. Com o passar dos dias, os beijos estavam se tornando mais frequentes, mais naturais, embora ainda mantivessem uma doçura cautelosa, como se ambos temessem quebrar algo frágil. Mas não eram apenas momentos românticos que tinham se tornado recorrentes, mas sem títulos e obrigações. Também conversavam longamente sobre tudo, suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Você nunca teve chance de descobrir quem realmente era, observou Rafael certa noite, sentados na varanda depois de um dia de trabalho, sempre vivendo para outros. E agora estou descobrindo, disse Catarina. Descobri que sou mais forte do que pensava, que posso viver sozinha, que posso construir coisas, cultivar coisas, que pode curar coisas, acrescentou ele apontando para as plantas medicinais que floresciam na horta. Vários pacientes meus já estão se beneficiando das suas ervas. Era verdade. A horta medicinal de Catarina se tornara conhecida na região. Rafael comprara regularmente suas colheitas de camomila, hortelã e arnica, mas também começara a recomendar que outros pacientes a visitassem diretamente. A senhora tem um dom, dissera Dona Benedita, esposa de Sebastião, quando veio buscar chá de camomila para seus nervos. Estas plantas têm algo especial. Crescem com amor. A reputação de Catarina crescia. Logo estava recebendo visitas regulares de pessoas da vila e fazendas vizinhas, buscando remédios naturais. Ela nunca cobrava muito,
apenas o suficiente para cobrir suas necessidades básicas, mas era um sustento honesto. Além disso, continuava prosperando com a venda dos ovos de suas galinhas. Você está criando algo importante aqui, disse Rafael, observando-a preparar um xarope para a tosse para o filho de um fazendeiro. Um lugar de cura. Aprendi com o melhor, respondeu ela, sorrindo para ele. 3 meses após a tempestade, Catarina recebeu uma visita inesperada. Era uma tarde de sábado, e ela estava na horta quando ouviu o som de uma carruagem se aproximando. Surpresa, pois visitantes raramente vinham de carruagem. Limpou as mãos no avental e foi até a frente da casa. A carruagem era elegante, puxada por 2 cavalos. Quando parou, um homem de meia-idade desceu, vestido com terno fino. Seu rosto lhe era vagamente familiar. Catarina? Catarina Almeida? Sim? Ela se aproximou cautelosamente. Sou Antônio Ferreira, irmão de seu falecido esposo. O coração de Catarina afundou. Antônio era o irmão mais velho de Lourenço, um homem de negócios bem-sucedido, que nunca aprovara o casamento deles. Senhor Ferreira, que surpresa! Posso entrar? Tenho assuntos importantes para discutir. Relutante, Catarina o conduziu para dentro da cabana. Ela podia ver o desdém mal disfarçado em seus olhos, enquanto ele examinava o interior simples. Então, é aqui que você está vivendo, disse ele, sentando-se em uma das cadeiras como se temesse sujá-la. Que queda de posição! É minha casa, respondeu Catarina friamente, e sou feliz aqui. O que o traz até aqui, Sr. Ferreira? Vim por 2 razões. Primeira, para informá-la que finalmente quitamos todas as dívidas de meu irmão. Você não precisa mais se preocupar com credores. Catarina sentiu um alívio imenso. Obrigada, isso significa muito. Não agradeça, foi feito pela honra da família, não por você. Seu tom era cortante. A segunda razão é mais delicada. Chegaram aos meus ouvidos rumores de que você está se envolvendo inadequadamente com o médico local. O sangue de Catarina gelou. Minha vida pessoal não é assunto seu. Pelo contrário, você ainda carrega o nome Almeida. Seu comportamento reflete em nossa família. Ele se inclinou para a frente. Não completou nem 1 ano de luto, Catarina, e já está se exibindo com outro homem? Ele a acusou. Não estou me exibindo com ninguém. O Dr. Mendes é meu amigo. Explicou o que não julgava necessitar de explicação. As pessoas os viram trabalhando juntos, tocando-se, rindo. Uma viúva respeitável não age assim. Uma viúva respeitável também não é abandonada pela família do marido quando mais precisa, retrucou Catarina, a raiva fervendo. Onde estava sua preocupação com o meu bem-estar quando perdi tudo? Quando fui forçada a vir para este lugar isolado? Quando passei fome nas primeiras semanas? Antônio ficou visivelmente desconfortável. Eu não sabia que as coisas estavam tão ruins. Não sabia porque não se importou em descobrir. Mas agora, quando há rumores que podem afetar seu precioso nome, aparece aqui fazendo exigências. Catarina, seja razoável. Estou tentando protegê-la. Se continuar este relacionamento inadequado, sua reputação será destruída. Minha reputação. Catarina riu sem humor. Que reputação me resta? A esposa do jogador endividado? A viúva indigente? Prefiro ser conhecida como a mulher que reconstruiu sua vida do que aquela que viveu pelas regras de uma sociedade que a abandonou. Catarina se levantou. Senhor Ferreira, agradeço por quitar as dívidas de seu irmão, mas quanto ao resto, minha vida, minhas escolhas, não são da sua conta. E agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Antônio se levantou também, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Quando a sociedade te rejeitar completamente, quando esse médico cansar de você e partir, você vai se arrepender de ter desprezado a proteção da família. Se essa é a proteção que sua família oferece, julgamento e controle sem me ajudar quando preciso, então não preciso dela. Ele saiu furioso, a carruagem levantando poeira ao partir rapidamente. Catarina ficou tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Pela primeira vez na vida, havia se defendido completamente, recusado-se a ser intimidada ou controlada. Mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Quando esse médico cansar de você e partir, as palavras dele deixaram Catarina temerosa.
E se fosse verdade? E se Rafael eventualmente percebesse que ela não valia o escândalo social? Rafael apareceu como sempre naquela tarde, trazendo os suprimentos médicos que precisava e um sorriso que aquecia seu coração. Mas ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Quando questionou, ela contou sobre a visita de Antônio, sobre as acusações, sobre os medos que as palavras dele haviam despertado. Ela não esperava nada, muito menos se sentir tão abalada com a acusação de seu cunhado. O rosto de Rafael ficou sério. Ele tem razão sobre uma coisa, há rumores. Dona Matilde me alertou sobre isso semana passada. O coração de Catarina afundou. Rai, o que você acha que devemos fazer? O que eu acho? Rafael pegou suas mãos. Acho que devemos parar de nos esconder. Acho que devemos tornar nossas intenções públicas e claras. Ele respirou fundo e com coragem continuou. Catarina Almeida, você me faria a honra de se casar comigo? O mundo parou. Rafael, você não pode estar falando sério. Não completei nem um ano de luto. A sociedade... Ao diabo com a sociedade. Ele a puxou para perto. Catarina, eu te amo. Não consigo mais fingir que não amo. E não vou deixar que regras arbitrárias nos impeçam de sermos felizes. Mas seu trabalho, sua reputação... Meu trabalho é cuidar de pessoas, e as pessoas aqui me respeitam pelo que faço, não por quem me aprova na capital. E minha reputação? Prefiro ter a reputação de homem que amou corajosamente do que a de covarde que deixou a felicidade escapar por medo do que outros diriam. Lágrimas escorriam pelo rosto de Catarina. Eu te amo também. Tanto que me assusta. Então casa comigo. Não precisa ser agora se não estiver pronta. Podemos esperar até você completar o ano de luto, ou 2 anos, ou o tempo que precisar. Mas quero que saiba que estou comprometido com você, com nós, não importa o que outros digam. Catarina pensou em tudo o que havia passado, a morte de Lourenço, a perda de tudo, a jornada até o vale, a reconstrução de sua vida. Pensou em como Rafael estivera ao seu lado em cada passo, não como salvador, mas como parceiro igual. Ela concordou em se casar, mas impôs a condição de esperar até que o ano de luto estivesse completo. Não porque a sociedade exige, mas porque quero honrar meu passado antes de abraçar completamente meu futuro. 3 meses, calculou Rafael. Posso esperar 3 meses. Esperaria 3 anos se fosse necessário. O beijo que se seguiu foi cheio de promessas e compromisso. Os 3 meses seguintes foram de felicidade e desafios. Com o noivado anunciado, as reações na vila foram mistas. Os amigos, como Dona Matilde e João Pedro, celebraram. Mas o padre Anselmo recusou-se a realizar a cerimônia, citando a inadequação do luto. Foi Rafael quem o convenceu usando lógica prática. Padre Anselmo, com todo respeito, não há nada nas escrituras que especifique exatamente quanto tempo uma viúva deve esperar para se casar novamente. E há muitos exemplos bíblicos de pessoas encontrando novo amor após perda. Rei Davi, por exemplo. O padre resmungou, mas eventualmente concordou. Muito bem. Mas será uma cerimônia simples, sem ostentação. E a senhora olhou para Catarina. Deve ao menos respeitar o luto não usando cores vibrantes. Um vestido discreto está perfeitamente bem para mim, assegurou Catarina. Algumas das famílias mais tradicionais da região fizeram questão de demonstrar desaprovação. Convites para eventos sociais que Catarina nunca recebera de qualquer forma cessaram completamente para Rafael. Alguns pacientes ricos procuraram médicos em cidades vizinhas, mas os mais numerosos permaneceram leais. Os pequenos fazendeiros, os comerciantes modestos, as famílias trabalhadoras que formavam o coração da comunidade, eles apoiavam o casal. Enquanto isso, Catarina e Rafael planejavam seu futuro juntos. Catarina propôs que, em vez de ela se mudar para a casa maior de Rafael, ele se mudasse para a cabana. Eu sei que é pequena, mas podemos expandir. Há espaço suficiente para construir mais quartos. E aqui temos a horta medicinal já estabelecida, as galinhas, o espaço. Você poderia ter um consultório aqui mesmo e ainda atender na vila quando necessário. Ela viu que ele estava considerando seriamente. Você realmente ama este lugar, não ama? Amo. Aqui eu me encontrei. Me tornei quem sempre deveria ter sido. E... Ela pegou sua mão. Aqui começou o nosso amor.
Parece certo construir nosso futuro neste lugar que nos deu tanto. Rafael sorriu. Então vamos expandir a cabana, construir um consultório adequado, mais quartos, talvez uma biblioteca para seus livros de plantas medicinais. E um quarto para crianças? Catarina corou ao dizer isso. Quer dizer, se acontecer no futuro, definitivamente um quarto para crianças. Rafael a puxou para seu colo. Ou 2. Catarina se preocupou se Rafael a comparava à falecida esposa, e a mudança corporal foi sentida por ele. O que foi? Perguntou com preocupação. É só que, às vezes me pergunto se você me compara a ela, se eu estou à altura da sua esposa. Rafael virou o rosto dela para que olhasse nos olhos dele. Não comparo vocês porque vocês são pessoas completamente diferentes. Amei Ana de uma forma, amo você de outra. Nem melhor nem pior. Só diferente. Ele beijou sua testa. E você? Às vezes compara Lourenço comigo? Catarina pensou honestamente. No começo, sim, mas depois percebi que vocês são tão diferentes que não há como comparar. Lourenço era impetuoso, charmoso superficialmente, mas instável por baixo. Você é sólido, confiável. Com ele eu sempre sentia que estava andando em terreno instável. Com você, sinto que tenho chão firme. É o maior elogio que poderia me dar, querida. Começaram a trabalhar na expansão da cabana. Rafael contratou carpinteiros da vila, e ele mesmo trabalhou nos fins de semana, martelando e serrando ao lado dos profissionais. Catarina trabalhava igualmente duro, ajudando onde podia e preparando refeições generosas para todos os trabalhadores. Logo, a pequena cabana começou a crescer com um anexo para consultório médico, 2 quartos adicionais, uma cozinha maior e até uma varanda coberta que contornava toda a casa. Vai ficar linda, disse Catarina uma tarde, observando o progresso. Vai ser nosso lar, corrigiu Rafael abraçando-a por trás. Nosso lugar no mundo. As semanas passavam rapidamente. A horta medicinal de Catarina prosperava, agora incluindo mais de 20 tipos diferentes de plantas. Rafael a ensinara sobre cada uma, mas ela desenvolvera seu próprio instinto, para qual planta funcionava melhor para qual enfermidade. Rafael sugeriu que Catarina documentasse seu conhecimento em um livro, devido ao seu dom com as plantas e à habilidade de anotar cuidadosamente cada uma de suas anotações e paciência em ensinar. A semente de uma nova vocação foi plantada em sua mente. Finalmente chegou a data do casamento. 1 ano e 1 dia após a morte de Lourenço. Catarina estava linda em um vestido de musselina cinza pérola, com um buquê de flores silvestres colhidas no vale. Sebastião e Benedita vieram com sua carroça enfeitada para levar Catarina até a igreja. É uma honra, disse Sebastião, ajudando-a a subir. A pequena igreja da vila estava surpreendentemente cheia. Catarina havia esperado apenas alguns amigos próximos, mas parecia que metade da vila havia aparecido. No altar, Rafael a esperava no altar, vestido em seu melhor terno escuro, os olhos brilhando quando ela entrou. A cerimônia foi simples. O padre Anselmo, embora ainda visivelmente desaprovador, conduziu os ritos com profissionalismo. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos de Catarina e falou com voz clara seus votos. Prometeu honrar não apenas quem ela era, mas quem ela estava se tornando. Se declarou com emoção. Catarina, por sua vez, prometeu honrá-lo e ser sua parceira, se dedicando e o amando todos os dias de sua vida. O padre os declarou marido e mulher, e o beijo foi selado com aplausos da congregação. 5 anos se passaram. Catarina acordou com o som de gargalhadas infantis vindo da cozinha. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Sábado de manhã significava que Rafael fazia panquecas com os filhos enquanto ela dormia um pouco mais. Levantou-se, vestindo o roupão, e caminhou até a cozinha da casa, agora muito expandida. A cena que encontrou aqueceu seu coração. Rafael, com um avental amarrado sobre as calças, segurava Ana, de 3 anos, no colo enquanto ajudava a mexer a massa. No chão, Lourenço, de 1 ano e meio, brincava com colheres de pau, batendo-as como tambores. Eles haviam dado aos filhos os nomes de seus primeiros cônjuges, não por dor, mas por honra e lembrança. "Mamãe!" gritou Ana ao vê-la. "Estamos fazendo panquecas. Estou vendo, que maravilha!"
Beijou a filha e pegou o filho beijando-o. Rafael a beijou por cima da cabeça de Ana. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Obrigada por deixar eu descansar. Você passou a noite inteira cuidando da dona Eulália. Merece dormir até tarde. Catarina se tornara parteira não oficial da região e na noite anterior havia ajudado uma mulher a dar à luz gêmeos saudáveis. Além de parteira, era curandeira, com sua horta medicinal expandida. Ela havia escrito um livro, Plantas Medicinais do Vale, um guia prático, usado em toda a região. Sentou-se à mesa, observando sua família. Ana tinha os olhos escuros de Rafael e os cabelos castanhos de Catarina. Lourenço era uma mistura perfeita de ambos. A casa ao redor deles era cheia de vida. O consultório de Rafael funcionava em um anexo, sempre cheio de pacientes. A horta medicinal de Catarina se expandira tanto que ela agora empregava 2 assistentes para ajudar com cultivo e preparação de remédios. No que está pensando? Perguntou Rafael, servindo panquecas para todos. Em como a vida pode mudar completamente. 5 anos atrás, eu achava que minha vida havia acabado, que nunca seria feliz novamente. Agora sei que às vezes as coisas precisam acabar para que outras melhores possam começar, disse Catarina a Rafael. Após o café da manhã, enquanto Rafael brincava com as crianças na sala, Catarina caminhou até a varanda e olhou para o vale que se estendia diante dela. Ela pensou na jovem aterrorizada que chegara 5 anos atrás, carregando apenas 2 malas e um coração partido. Aquela mulher não reconheceria a pessoa em que ela se tornara, forte, confiante, amada e amando. Rafael apareceu atrás dela, os braços envolvendo sua cintura. Saudades do passado? Não. Gratidão pelo presente. Rafael a beijou. O futuro? Perguntou ele. Catarina se virou em seus braços, olhando para o homem que a salvara não por tirá-la de dificuldades, mas por estar ao seu lado enquanto ela se salvava sozinha. Mal posso esperar para vê-lo acontecer, respondeu Catarina. A viúva da cabana do vale havia encontrado o que procurava sem saber, uma vida com propósito, amor e a liberdade de ser verdadeiramente ela mesma. Nesse lar, ela florescera. No Vale das Águas Claras, onde as montanhas tocam o céu e as plantas medicinais crescem fortes na terra fértil, ainda se pode visitar a casa que Catarina e Rafael construíram juntos. Seus descendentes mantêm a horta medicinal até hoje. E nas noites silenciosas, alguns dizem que ainda podem ouvir ecos de risadas infantis e o sussurro de um amor que floresceu mesmo no solo mais difícil. Que nota de 0 a 10 você daria para essa história de amor? E de qual cidade você está nos ouvindo hoje? Compartilha aqui nos comentários. Cada mensagem sua me motiva a continuar trazendo essas histórias que celebram não apenas o amor romântico, mas o amor que transforma, que cura, que traz amizade e alegria. Se a jornada de Catarina e Rafael tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história de amor e segundas chances.